Muito bom dia. Neste sábado, primeiro sábado de 2021, 2 de janeiro de 2021, nos alegramos por estarmos juntos novamente neste novo ano de vida que o Senhor nos concede para nós sorvermos juntos o nosso primeiro café com palavra. E este particularmente está muito gostoso. Não que os demais não estivessem, mas esse também está muito gostoso. Deve ser por causa do que nós temos que falar agora. Nós invariavelmente começamos um novo ano, um novo período, né? Ou um novo ciclo, como alguns gostam de dizer, já passando por aquelas tradicionais reflexões de fim de ano, né? E já passando também pelas tradicionais proposições ou projetos de início de ano. Mas hoje nós nos defrontamos com algo que é também peculiar, não inerente a 2021 em si, mas ainda decorrente da situação anterior que nós ainda estamos vivendo, que é em relação à pandemia do Covid-19. E hoje, muito mais do que em todas as demais vezes, se fala muito na vacina e na esperança que essa vacina está trazendo para as pessoas. Algumas pessoas, inclusive, estão realmente com tanta esperança e com tanta, talvez fé, por que não dizer, né? Atribuindo tanta credibilidade às vacinas ou a qualquer das vacinas, que já estão abrindo mão, inclusive, dos cuidados que deveriam continuar a adotar. Todos nós temos que manter a nossa vigilância, manter o nosso cuidado com relação ao distanciamento das pessoas, a restrição ao número de pessoas no mesmo local, não falar perto das pessoas, usar a máscara sempre que você não estiver em sua casa e utilizar-se frequentemente do álcool e gel em suas mãos. Eu, há pouco tempo, levei uma pessoa para fazer o recadastramento, uma pessoa de minha família, no banco, da senha da aposentadoria, e eu pude perceber como é fácil as pessoas se distraírem. Eu, prestando muita atenção nela, porque ela é idosa, vi que ela, em alguns momentos, se esquecia e levava a mão à testa, levava a mão, ajeitava a máscara, né? Coçava a orelha, ou queria mexer no nariz. E isso já depois de ter, por exemplo, tocado em outras coisas no ambiente do estabelecimento bancário. E eu então tive que redobrar a minha vigilância em relação a mim e em relação a ela também, que é idosa. E nisso eu pude observar que no movimento da vida, nas coisas cotidianas que a gente habitualmente faz, se a gente não permanecer realmente focado, se a gente realmente não permanecer ligado, aleluia, naquela situação, a gente acaba se distraindo mesmo. Então foi um festival de álcool e gel e eu falando, olha, não pega nisso, não toca nisso, especialmente porque ela é uma pessoa idosa e de altíssimo risco, porque infartou no ano passado, ou melhor, infartou no ano retrasado, agora já podemos dizer que é retrasado, que foi em 2019. Então, todo cuidado, na verdade, ainda é pouco. Isso quer dizer que nós estamos sujeitos, sim, às regras de convivência, às regras de distanciamento sanitário e às regras de autopreservação e autocuidado, porque aquilo, e esse é um ponto que a gente frequentemente diz aqui, se eu quero um bem para mim, é claro que eu vou querer um bem para você também. Se eu não quero contrair essa doença, também não quero que você contraia essa doença. Parece que isso é uma coisa que às vezes é difícil de todos compreenderem, na dimensão da sua importância, na dimensão da importância também da sua própria responsabilidade no contexto geral. E, de novo,
Não cabe aqui nenhum tipo de argumento de que eu sou forte, ou eu me bombo, ou eu faço ginástica, ou eu faço musculação, ou eu corro, eu sou atleta, ou eu tenho plano de saúde, ou eu tenho acesso a remédios. E nenhuma dessas coisas daí digamos assim, 100% eficaz. Por que eu digo isso? Porque na realidade, se você não se cuida, você também não vai cuidar de quem está perto de você. Talvez você tenha uma resistência melhor num determinado momento. Talvez o seu sistema imunológico num determinado momento esteja melhor. Talvez você não faça parte de um grupo de risco, mas nem isso quer dizer que você está isento ou livre de ser contaminado, de ser contagiado e desenvolver os sintomas da doença. Mas, invariavelmente, há pessoas ao nosso redor, ao seu redor, que são sensíveis, são mais sensíveis do que você, estão dentro de um grupo de risco, estão, digamos assim, mais suscetíveis a serem contaminados e a serem atacados. E isso diz respeito, sim, a você, como diz respeito, sim, a mim. Por isso, essa esperança que muitas pessoas, ou todos nós estamos, digamos assim, recebendo com relação à produção dessas vacinas, ela deve ser recebida com esperança, sim, mas também com cautela e, sobretudo, ainda que com vacina, ou principalmente com vacina. Não muda nada com relação aos cuidados que nós precisamos ter e adotar. Continuam valendo todas essas regras. Isso quer dizer que, por causa de uma esperança, você e eu não somos autorizados a abrir mão de determinados cuidados. Querem ver um exemplo muito simples? Parece bobo, mas é um exemplo extremamente simples. Passou-se agora também, há pouco tempo, o momento de muitas pessoas apostarem na Mega Sena. Para aqueles que apostam, ok, eu não aposto, mas para aqueles que apostam, ok. Agora, desse universo imenso de pessoas que apostam nessa chamada Mega da Virada, né, eu observo que muitas pessoas fazem aquilo com fé, colocam eu vou ganhar, eu tenho certeza que eu vou ganhar. Enquanto você permanece na esperança de que vai ganhar, para aqueles que são apostadores, ou regulares ou não, aqueles que dizem que só apostam nessas ocasiões especiais, isso é com cada pessoa, não estou aqui para falar com relação a isso, mas sim com relação à postura da pessoa em relação à esperança que ela tem. Olha, naquele momento, se ela tem assim, olha, eu vou ganhar, mas aguarda os acontecimentos e continua tendo a sua vida normal e continua desenvolvendo a sua vida normalmente, tudo bem. Mas em relação àquelas pessoas que já sonhando em ganhar sozinho o prêmio, ou mesmo que compartilhado, já começa a gastar por conta. Há pessoas que têm uma reserva financeira e começam a gastar, e começam a se endividar no cartão de crédito, e começam a fazer outras coisas, contando com aquele dinheiro que, em tese, ela acha que vai receber, ela tem certeza que vai receber. Só que as coisas não funcionam assim, na verdade. Se essas pessoas agem assim, não vai tardar descobrir como a sua atitude foi impensada, como a sua atitude foi insensata e como isso vai custar caro para ela, se ela não ganhar, ou sozinha ou acompanhada, aquele prêmio. Este é o ponto, então, que nós temos que focar. Uma coisa é ter esperança e a outra coisa é agir não de modo insensato em relação a essa esperança, mas até mesmo de acordo com essa esperança, aguardar o momento certo, aguardar o tempo certo para todas as coisas. Tudo
também tem a ver com o tempo. Nesse momento, nós temos que pensar também que a aposta em si acaba como se fosse um desafio matemático, né? Eu nem sei quais são os cálculos que os matemáticos fazem. Há muitas pessoas que dizem, olha, a probabilidade de um avião cair é tal, a probabilidade de um raio cair e matar uma pessoa é tal, ou a probabilidade de acertar numa aposta dessa é tal. E a pessoa, muitas vezes, por conta dessas probabilidades, se sente desafiada. Então, bom, se a probabilidade de cair um raio em cima de mim é tal, então eu vou em frente. Eu não preciso temer nada disso. Só que essas probabilidades, elas não são fixas, porque também dependem de variáveis. Exemplo, nas circunstâncias da queda do raio, é óbvio, claro e evidente que se você estiver dentro de água, no local descampado sem proteção, ou estiver debaixo de uma árvore, é claro, lógico e evidente que a probabilidade desse raio cair em cima de você é muito maior do que daquele que não está em tais circunstâncias. Isso parece razoável sem pensar, não? E esse também é o ponto. Há muitas pessoas que se sentem desafiadas a fazer alguma coisa, sem que, na verdade, o desafio não existe. É um desafio presente apenas no seu imaginário, ou ela entende que precisa desafiar os seus limites. Talvez seja uma questão de achar que talvez a credibilidade desses cálculos não seja real, não seja melhor. E aí é uma outra questão, porque se esses cálculos talvez não sejam confiáveis, ou sejam confiáveis, o que deveria ser realmente o bem maior nessas equações ou nesses cálculos de probabilidade? A sua vida, a minha vida. Essa é uma constante, querido, querida, que não pode ser modificada. Ah, pastor, é claro, lógico que se é uma constante não vai ser modificada. Eu não estou sendo redundante. Na verdade, eu estou chamando a atenção para o fato de que a minha vida e a sua vida são constantes em qualquer equação, em qualquer cálculo, em qualquer projeção. A minha vida e a sua vida é um dado que não pode deixar de fazer parte do cálculo, da equação, do projeto e, sobretudo, é aquele que em primeiro lugar, é aquele dado que em primeiro lugar precisa ser levado em consideração. Porque se você cuida da sua vida, se você preserva a sua vida, você entende que não deve se submeter a determinadas coisas. Por outro lado, exatamente porque você preserva a sua vida e valoriza a sua vida, essa constante tão preciosa e tão maravilhosa que Deus nos dá, graças a Deus nós estamos aqui, chegamos até aqui, que você deve valorizar outras coisas, deve fazer outras coisas. O tema de hoje é desafio. Há muitos desafios que podem ser aceitos, devem ser aceitos, em prol de você próprio, em prol de outras pessoas, em prol da humanidade, desde que haja limites razoáveis para esse aceite. Exemplo, sou desafiado a estudar para buscar uma condição melhor de vida para mim e para a minha família. Ok, você vai se esforçar, você vai se empenhar para vencer todas as dificuldades, superar esse desafio. Qual o desafio? De você, ao final, ser nomeado para um cargo, ou para uma carreira, ou para um emprego, independentemente da nomenclatura que se dê ou do órgão empregador. Você venceu aquele desafio. Agora, não é aquele desafio de pula daqui. Aliás, foi o que o inimigo falou com Jesus, né? Salta daqui porque os teus anjos, está escrito que eles vão te segurar, você não vai bater em pedra, não vai tropeçar, não vai acontecer nada com você. E Jesus, obviamente,
não deu atenção àqueles ouvidos, né? Que é o melhor, aquelas palavras carregadas de veneno e com segundas e terceiras e quartas e quintas intenções ocultas ali. Então é desafio, meu querido, minha querida, que você pode, deve aceitar, se estiver no seu coração para tanto. Agora, do contrário, não faça isso. Há, porém, um desafio, e esse eu digo que você deve aceitar, que você pode aceitar, e não apenas porque você vai ter um trabalho descomunal, como, por exemplo, no preparo para um concurso público. O seu desafio vai ser aceitar o desafio. E o que vai acontecer depois disso vai depender apenas de você continuar aceitando o desafio, de você permanecer no propósito desse desafio. Então, pastor, que basta eu acreditar nesse desafio, aceitar desse desafio, não arredar, não correr desse desafio, não dar para trás desse desafio, e ainda assim eu vou ver as coisas acontecerem. Exatamente. Por mais estranho que possa parecer, é exatamente isso. E sabe por que eu digo isso? Não é por causa da minha convicção ou da minha experiência propriamente dita, embora eu tenha experiências nesse sentido, mas vem de alguém, como disse João Batista a respeito de Jesus, que é muito maior do que eu. Vem de alguém que não é finito, vem de alguém que não é mortal, vem de alguém que não está sujeito às intempéries da vida, não está sujeito às mudanças da vida, às mudanças do tempo, mudanças das condições climáticas, políticas, econômicas, mudanças de costumes e do entendimento das pessoas, mudança no cenário de saúde, ou no cenário econômico, ou no cenário financeiro, não. Vem de alguém que é eterno. Esse desafio, eu vou ler para você, está no Salmo capítulo 34, versículo 8. Diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Na versão King James atualizada, também diz assim, de modo semelhante: provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Reparem que esse versículo nos traz algumas considerações, alguns pontos importantíssimos. Primeiro, logo de cara, o desafio: provai. Olha, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é para provar mesmo. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom, ou como o Senhor é bom. É para provar mesmo. Deus aceita fazer essa prova comigo e com você, porque Ele demonstra, primeiro, que Ele é amor, mas segundo, que o seu caráter não muda. Como eu disse, Ele é imutável, Ele é amor, mas Ele também é justiça, mas Ele também é misericórdia, mas Ele também é restaurador, mas Ele também é renovador, mas Ele também é aquele que transforma as coisas. Deus é aquele que faz tudo novo, e nós estamos no início do ano, e como é bom pensarmos que neste novo ano, novas coisas podem acontecer na minha vida, na sua vida, independentemente de quaisquer outras circunstâncias, porque Deus, aleluia, não depende de circunstâncias, Ele está acima e além das circunstâncias, porque Ele, na verdade, é quem governa todas as coisas. E aqui, nesse momento, Ele fala de novo: você crê nisso? Eu desafio você a crer nisso. Eu desafio você a me provar. Prove.
Eu estou aqui para dizer que se você depositar em mim a sua confiança, aleluia, você vai ser notificado de boas coisas, você vai ser cercado de boas coisas, você vai ser alcançado por essas coisas. Não significa dizer que você não terá problemas, não terá dificuldades, não enfrentará tristezas, mas o que ele está dizendo, e isso precisa ser repetido, provai e vede que o Senhor é bom. Isso quer dizer, meu querido, minha querida, que Deus é bom, independentemente de qualquer outra circunstância. Eu tenho certeza de que você, quando você olha para seu pai ou para sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, algum parente que já fez tantas coisas boas por você, você se lembra de muitas coisas boas que fez por você, mas por causa da nossa natureza, talvez você se lembre também de algumas coisas que você não tenha gostado. Uma palmada, por exemplo, um castigo ou uma reprimenda. Mas o fato de você ter passado por momentos não tão agradáveis nesse convívio familiar, ou eles mesmos terem suportado você em algumas coisas que você não deveria ter falado ou feito, não significa dizer que eles deixaram de ser bons para você ou que o contexto familiar deixou de ser bom. Sabe, o contexto familiar não é atacado por essas coisas. Talvez o contexto familiar de uma ou outra pessoa tenha sido difícil, tenha sido ruim, mas não significa dizer que você tenha que deixar de acreditar num contexto familiar. O que Deus está dizendo é: prove-me também nessa tristeza, prove-me também neste contexto, deixe-me cuidar de você, deixe-me cuidar dessa ferida, deixe-me cuidar desse projeto, sim, porque talvez você não confie mais no contexto familiar, porque as experiências que você teve não são boas ou não foram boas, mas o que Deus está dizendo é: deixe-me cuidar disso para você, e você verá que você pode sim almejar um contexto familiar. Deixe-me fazer parte da sua vida, deixe-me cuidar disso, e você vai ver que o contexto familiar que você talvez agora não queira, você vai desejar, vai almejar, e vai ser diferente do que você já viveu. A questão toda, e isso está muito claro, é provai e vede que o Senhor é bom. Aqui não tem meio termo. Você prova. E você ao mesmo tempo, provei. E agora, o que acontece? Eu vou ser decepcionado? Eu vou ser magoado? Eu vou ser desprezado? Eu vou ser derrotado? Eu vou ser afligido? O que você vai ver é: vede que o Senhor é bom. Você está sendo redundante de novo? Nesse momento estou. Porque não tem como não ser redundante aqui. Temei ao Senhor, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Aqui nós temos a causa e a consequência. Aqui nós temos a razão. Provai e você vai ter o efeito. E vede que o Senhor é bom. Se nós quisermos pensar apenas em causa e consequência, você terá isso também. Provai e vede que o Senhor é bom. Na outra versão que nós lemos está: provai e vede como o Senhor é bom. Não tem como ser diferente, isso não pode ser modificado. Se você prova a Deus, se você se mantém aceitando esse desafio, firme nesse desafio de provar a Deus, eu quero ver realmente se Deus é bom. Eu quero ver realmente se Deus é bom. De acordo com o que diz aqui esse texto, Deus, eu quero ver que o Senhor é bom. Eu quero ver que o Senhor é bom. Não é provar a Deus com aquele sentimento de que Deus vai se arrebentar comigo, ou Deus vai perder, ou eu vou provar, mas não estou levando muita fé, não. É provai, aceite esse desafio
confia em Deus, permaneça nesse desafio, não arrede o pé, não volte atrás. E você vai ver que o Senhor é bom. Eu vejo isso na minha vida, tantas pessoas veem isso nas suas vidas, e você também verá que o Senhor é bom. E para coroar esse versículo, ou para fechar com chave de ouro esse versículo, ele diz assim: bem-aventurado o homem que nele confia. E sabem por quê? Porque primeiro você provai, e o resultado efetivo disso, o resultado prático disso, o resultado imutável disso é: e vede que o Senhor é bom. Se você provar a Deus nesse sentido, eu quero ver que o Senhor é bom, eu quero conhecer que o Senhor é bom, você verá, provai e vede que o Senhor é bom. Mas depois que Deus demonstrar que Ele é bom, Ele faz uma outra colocação nesse versículo. Você já me provou e você já viu que eu sou bom. Mas eu tenho agora uma proposta para você. E é uma proposta colocada da seguinte maneira: se você já me provou e se você já viu que eu sou bom, eu quero lhe convidar a que você permaneça nessa mesma proposição. Porque o final desse versículo é: bem-aventurado o homem que nele confia. O que Deus está dizendo é feliz o homem que confia em mim. É bem-sucedido o homem que confia em mim. Bem-aventurado, abençoado o homem que confia em mim. Quando o texto diz bem-aventurado o homem que nele confia, já passou pela fase da prova e já passou pelo resultado da prova, já passou pelo resultado do desafio. Senhor, o Senhor é bom mesmo? Ah, é? Eu quero ver. Eu provei e estou aqui esperando o Senhor me mostrar que o Senhor é bom. Mas faça isso não como um desafio atrevido, um desafio desrespeitoso, mas um desafio de quem quer ver, de quem realmente quer aprender. Você verá que o Senhor é bom. Mas depois, experimentando o que é bom, é difícil pensar em não querer continuar a desfrutar daquilo que é bom, não? E por isso, o último trecho desse versículo diz: bem-aventurado o homem que nele confia. Você é bem-aventurado hoje porque você confia em Deus, cuidando de você, da sua vida, da sua família, dos seus projetos, das suas coisas, das suas necessidades, das suas fragilidades, das suas dificuldades, dos seus problemas, das suas tristezas. Bem-aventurado hoje e amanhã, e depois, e cada dia, bem-aventurado o homem que nele confia. Que você seja um desses homens, uma dessas mulheres, que todos os dias serão bem-aventurados, abençoados, felizes, bem-sucedidos, porque confiam no Senhor. Confie nesse Deus tremendo, nesse Deus todo-poderoso. Confie nele. Não tema. Agora, confiar em Deus, isso precisa ser dito, não é abrir mão das suas ações de cuidado e de prevenção. E, claro, estou me referindo novamente ao Covid. Como também em outras coisas, você não pode se descuidar, porque aí você não está provando a Deus no sentido de que Ele é bom, então eu vou fazer isso e isso e isso, porque foi o que o inimigo falou para Jesus. A palavra de Deus não diz assim? Na Bíblia também não está assim? Nas Escrituras não está assim?
que você não vai tropeçar em nenhuma pedra, que Deus vai dar ordem aos anjos e não vai deixar você tropeçar em nenhuma pedra? Ali não é provar, ali é tentar. E foi o que Jesus respondeu a ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Uma coisa é provar, a outra coisa é tentar. Prove a Deus desejando ver que Deus é bom. Senhor Deus, eu quero ver que o Senhor é bom. Eu creio que o Senhor é bom. Talvez ainda tenha alguma dúvida, mas eu quero ver se o Senhor é bom. Eu quero crer que o Senhor é bom. Eu vejo tantas pessoas dizendo isso, porque que comigo iria ser diferente, eu teria que ser diferente. Deus está lhe dizendo, prove, e você vai ver que o Senhor, que eu sou bom. E mais ainda, bem-aventurado o homem que nele confia. Depois que você provar o que é bom, não abra mão disso. O desafio para que você confie em Deus permanece. E dentro desses desafios, eu quero dar só uma palavra final, que está em João capítulo 16, nos momentos finais da vida de Jesus. Ele disse assim, ele se dirigiu assim aos discípulos: mais algum tempo e já não me vereis mais. Momentos depois e me vereis de novo. E imediatamente os discípulos começaram a questionar no versículo 18, e se questionavam: o que significa algum tempo? Não compreendemos o que ele quer dizer. Sabem por quê? Porque nesse momento os olhos dos discípulos, o entendimento dos discípulos estava meio obscurecido. Sabe quando o nosso entendimento fica meio obscurecido, com a possibilidade de perda, ou com temor em relação ao futuro? Como nesse que nós estamos vivendo agora? Será que essa promessa, ou esse desafio que nós acabamos de ler lá em Salmo 34 também se aplicaria ou se aplica aos discípulos aqui nesse momento? De certo que sim. Eles não entenderam isso. Mas o que Jesus quis dizer é: mais um pouco e vocês me verão, e um pouco mais, daqui a pouco vocês não me verão. Ou ainda, mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. O que quer dizer isso, um pouco mais? Um pouco mais significa um tempo. Lembra que nós falamos do aspecto do tempo no início da nossa conversa? Isso significa que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para você aceitar esse desafio e crer que Deus é muito bom. O texto, na verdade, diz: provai e vede que o Senhor é bom. O muito bom eu tenho colocado e coloquei aqui porque é resultado desse viver diário com Deus. Deus é sempre bom. O tempo todo, Deus é bom. E no caso dos versículos, eles provaram e viram, sim. Eles não entenderam esse um pouco. De fato, Jesus permaneceu um pouco mais com eles e não viram mais. Porque ele foi crucificado, porque ele foi sepultado. Mas um pouco mais eles tornaram a vê-lo quando Jesus já havia ressuscitado. Mas no ecoar dessas palavras na eternidade, nós podemos dizer que nós não estamos vendo, mas um pouco mais e nós o veremos de novo. Como assim de novo, pastor, se nós nem ouvimos primeiro? Nós o vimos e nós o conhecemos na palavra. Essa palavra que Deus está dizendo para você confiar. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando Jesus vier buscar aqueles que o confessaram diante dos homens,
como único e suficiente Salvador, todos nós o veremos um pouco mais e o veremos. E isso porque ele é vencedor, porque ele é bom. Sim, bem-aventurado o homem que nele confia. Faça essa decisão hoje se você ainda não fez. Se você deseja renovar a sua fé, renovar a sua confiança em Deus, faça isso agora. Mas não arrede desse desafio que Deus está colocando e propondo para todas as pessoas. Provai e vede. O que quer dizer, provai e você vai ver. O sentido é esse. Provai e você vai ver. Prove e você vai ver. Experimente e você vai ver. Confie e você vai ver. Mas não arrede pé. Não dê para trás. Não faça uma volta de 180 graus e desista. Você vai ver. Provai e vede. O Senhor é bom. E depois que você experimentar isso, não volte atrás. Não deixe o bom pelo duvidoso, ou o bom pelo ruim, ou o bom pelo mais ou menos. E nesse sentido, não há o excelente melhor do que o bom, porque Deus é bom. Nesse sentido, não há excelente. Excelente é o que Deus faz. Deus é bom, a essência de Deus, ele é bom. Isso significa dizer que ele não é mau, não é tentado pelo mal e não promove o mal. O que eu quero dizer com isso? Que Deus é justo, que Deus é amor. Provai e vede que o Senhor é bom. Que seja assim na sua vida e que depois você possa ser bem-aventurado como homem, como mulher, que confia nele todos os dias de sua vida. Que o Senhor assim o abençoe, a abençoe durante todos os dias de 2021. Em nome de Jesus. Amém.